E nós estamos iniciando uma nova série esse mês, chamada Uma Igreja para a Cidade. E eu fiquei pensando, Pai, mas o que o Senhor quer dizer hoje? O que o Senhor quer falar conosco sobre esse tema? O que o Senhor quer estar construindo e ao mesmo tempo desconstruindo os nossos corações acerca desse tema, acerca dessa série? E eu fiquei pensando, falei, Pai, vem e toma o teu lugar. Eu acredito que o período de devoção através das canções nos levou a esse entendimento hoje, um pouco desse entendimento de que o Pai precisa tomar o lugar dele aqui entre nós. Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Não existe outro. Não existe pastor Léo, não existe apóstolo A, patriarca B, bispo C. Não. Toda exaltação pertence ao Senhor. Toda adoração é dele, somente para ele. Abra comigo a sua Bíblia, o seu smartphone e deixe aberto esse capítulo, porque vamos estar conversando um pouco sobre ele. A carta à igreja de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Todos abriram, amém? Filipenses capítulo 2. Pastor, hoje não teve um momento de oferta, de contribuições. Daqui a pouquinho, deixa Deus direcionar. Daqui a pouquinho a gente entra nesse momento. Essa semana passamos um momento muito conturbado, muito difícil, muito conturbado, né? Foi a greve dos caminhoneiros, a qual tem todo o meu apoio e respeito. E observamos toda uma nação completamente desesperada, uma nação refém de um combustível, refém de uma série de coisas, e observamos filas e mais filas nos postos, né, os postos aí, e observamos uma face muito ruim do ser humano, que é o desespero. Desespero que fez as pessoas roubarem gasolina. Estranho, roubar gasolina. Furar lá o tanque para roubar a gasolina. Só foi uma greve. Só foi a falta de gasolina. Mas ao mesmo tempo eu começo a pensar que 13% da população ativa economicamente em nossa nação, no nosso país, ela está desempregada. E você sabe que 13% de pessoas economicamente ativas estão desempregadas significa? É como se nós colocássemos dentro do Brasil o Paraguai, o Uruguai e o Chile completamente desempregados. 13% da população ativa economicamente está desempregada. São 3 nações desempregadas dentro do Brasil. Você tem noção disso? Estamos vivendo uma crise não só política, estamos vivendo uma crise de caráter, uma crise de identidade. E como isso é ruim? Como isso é ruim? E eu fico pensando, o que nós como igreja temos buscado ser ou fazer? Sabe? 3 países desempregados em nosso país. A recessão ela tem feito com que investimentos que são necessários para a nossa infraestrutura, para hospitais, escolas e uma série de outras coisas, né? Universidades, não venham a ser feitos. E estamos observando e vendo claramente essas máquinas públicas falirem, serem destruídas, se deteriorando. Pouco a pouco, aquilo que deveria servir ao povo, deveria ser algo para nos beneficiar, porque pagamos nossos impostos, está se deteriorando. E cada vez os serviços públicos estão piores. Eu
Dou graças a Deus porque minha esposa tem plano de saúde e quando precisa recorrer a um hospital, ela vai no hospital particular. Ainda assim o serviço, né, não é 100%. Mas eu imagino aqueles que não podem ter essa oportunidade de ter um plano e precisam estar à mercê de hospitais públicos. Eles vão morrer. Eles vão morrer. E a população está sofrendo com isso. A população está sofrendo com isso. Estamos vivendo, como eu falei, uma crise econômica completamente relacionada a uma crise política. Sabe? Uma crise de confiabilidade. Estamos vendo semana após semana escândalos diversos. E estamos em ano de eleições. Estamos em ano de eleições. E a corrupção, irmãos, ela não está restrita apenas no nosso país a um partido político. Partido A ou B, sabe? O problema do país não é o PT. O problema do nosso país é o pecado. Você não se esqueça disso, tá? O problema não é o PT, é o pecado. A crise, nem muito menos, está apenas restrita ao Senado ou à Câmara ou ao Poder Executivo. A corrupção está espalhada por todas as partes do nosso mundo político brasileiro. Não observamos, não vemos nenhuma figura que possa nos trazer algum tipo de esperança, nos trazer, pô, eu confio nessa pessoa, eu confio nesse político, nessa política, né? Não conseguimos mais encontrar referenciais de esperança. Não conseguimos mais. E o problema maior nisso tudo é que nós entramos em um processo de depressão social. Brasileiros hoje, vizinhos, amigos, você muitas das vezes nota em suas faces a preocupação, a dor, como é que vai ser o amanhã? Eu tenho dívidas, eu tenho contas a pagar, o governo não me pagou, sabe? Meu filho está doente, eu não tenho para onde levá-lo, a quem recorrer. É uma depressão social de proporções épicas. Nós somos sempre motivados a dizermos que somos mais do que vencedores, somos homens e mulheres segundo o coração do Pai, que isso não vai nos afetar, isso não vai atingir a sua casa, desde que você dê lá todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você tem de posse, você entregue. Pastores, bispos, apóstolos medíocres, rotos, usados pelo demônio, usados pelo capeta para trazer mentira. E homens que deveriam se levantar denunciando o pecado, denunciando essa falácia maldita, ficam apenas escondidos porque não querem se expor. Nós estamos nos sentindo, irmãos, deprimidos, sem esperança econômica, sem esperança que as coisas possam melhorar, sem esperança política. Se hoje nós ouvíssemos a notícia de que foi proclamada, foi instaurada eleições gerais para todo o Brasil, a pergunta seria: qual personagem político você vê e lhe traz alguma esperança? De repente eu ouso dizer que nenhum. Eu ouso de repente dizer que nenhum. Qual personagem político te fascina hoje? Qual partido hoje representa uma mudança, irmãos? E eu estou falando sobre uma igreja para a cidade. Mas, pô, pastor, você só está falando de política até agora. Só estou vendo o senhor fazendo um baita pronunciamento político. Não, irmãos, eu estou pregando a palavra do Senhor. Tá? Essa é a realidade que muitos brasileiros estão inseridos, estão vivendo hoje. Grandes histórias, irmãos, emergem, nascem em momentos de crise. Grandes histórias.
E nós esquecemos disso. Grandes histórias surgem, emergem em momentos em que o mundo se torna cinza. Mas o povo está desesperado porque amanhã talvez os petroleiros vão entrar, os caminhoneiros vão entrar em greve. Eu já estou desesperado. Eu vou hoje colocar uma barraquinha ali no posto para garantir o meu primeiro lugar. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Momentos em que o mundo se vê sem esperança, alternativa, em que o sofrimento está batendo na porta dos seus amigos e parentes, é o momento que Deus te prepara para você iluminar a vida desses, para você vir com a palavra de esperança para eles. Em meio ao caos, você vir com a resposta. Qual é a resposta? Cristo. Sabe, os corações estão inflamados de desespero, mas a gente canta, a gente sabe que Cristo é a esperança. Mas nós ficamos para nós. Nós queremos guardar para nós, sabe? Você pode iluminar a vida desses queridos através da palavra, através das suas atitudes, e quem sabe levá-los a se torná-los discípulos de Cristo. E gradativamente esses, assim como você, fazendo a diferença na sociedade. Acho que está fazendo algum sentido, pastor, o que você está falando. Pastor Bill Hybels, pastor incrível, ele tem uma frase